ao vivo no Instagram para compartilhar o devocional do dia. São exatamente 4h20 da madruga do dia 6 de março de 2020. Acho que eu vou acabar salvando essa live aqui para deixar no YouTube. Vai ficar como se fosse uma forma de vlog. Então, qual é o texto da devocional do dia de hoje? Provérbios, na Bíblia, Provérbios, cadê aqui, ó? Provérbios, capítulo 3, que é o número grandão, versículo 13. Por que eu estou mostrando o livro, o capítulo e o versículo? Porque tem algumas pessoas que não estão acostumadas a ler a Bíblia e de vez em quando me perguntam: Léo, como é que eu faço para achar aquele texto que você leu? Eu mando ir lá no índice, procurar o nome do livro, achou o livro? Agora procura o número grandão, que é esse número aqui, ó, o número maior de todos. Capítulo, depois o versículo, que é o número pequeno. Então, Provérbios 3:13 fala o quê? Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais preciosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Eu poderia continuar aqui, ó. Mais preciosa é do que rubis, tudo o que se pode desejar não se compara a ela. Longuras de dia há na sua mão direita e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. É a árvore da vida para os que a abraçam. Bem-aventurados são os que a retêm. E aí continua: o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. E continua, mas eu não vou continuar não, porque o foco é esse versículo aqui, ó, 13. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Eu marquei ainda há pouco com a caneta vermelha essas duas palavras aqui, ó. Encontra e adquire. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. Como se a sabedoria estivesse em algum lugar e a gente fosse lá e, opa, achei sabedoria aqui. Conforme você lê o livro de Provérbios, você entende sim que a sabedoria é algo que pode ser encontrado. Ou melhor dizendo, é alguém que pode ser encontrado. E aí quando você lê aqui, ó, no versículo 19, o Senhor com sabedoria fundou a terra e com inteligência preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Olha que interessante, aqui também tem a palavra sabedoria e conhecimento. Vamos voltar lá. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e adquire conhecimento. Opa, eu conheço alguém aqui no versículo 19 que tem tanto a sabedoria como o conhecimento. Ah, mas ele tem sabedoria para fundar a terra e preparar os céus. Ah, ele pelo conhecimento fendeu os abismos e as nuvens que destilam orvalho. Beleza. Então quer dizer que toda a natureza, tudo aquilo que você enxerga no mundo, no universo, que é obra de Deus, na verdade é manifestação da sabedoria e do conhecimento de Deus. Interessante. Olha que Deus democrático, por assim dizer, que coloca a sabedoria e o conhecimento dele disponível na natureza. Olha que interessante. Qualquer pessoa que senta num cantinho, em qualquer parte do mundo, e observa a natureza, pode adquirir sabedoria e conhecimento. Com inteligência preparou os céus. Quando você para prestar atenção na natureza, você adquire inteligência. A sua consciência se expande. Olha que bacana. Quando você para meditar, e uma das meditações que eu acho mais interessantes, a do Zen Budismo, onde você senta, que zazen, né, de sentar e tal. Quando você senta, eu aprendi isso com a monja Koen, tá? Quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos do YouTube, tem muito conteúdo interessante de Zen Budismo. Ah, Léo, mas você não está lendo a Bíblia, você não é cristão? Sim, e a Bíblia diz para examinar tudo e reter o que é bom. E Zen Budismo tem coisas muito boas. Você sentar num cantinho da natureza, prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, observar,
o que está dentro de você e o que está fora de você, e ver qual é a conexão que existe entre a natureza que é milenar e existe desde sempre que Deus criou, e te enche de sabedoria, expande milhares de vezes a tua consciência, faz você ficar gigante por dentro. Observa a natureza, como é que Deus criou as coisas, com que sabedoria ele fundou a terra, e com que inteligência ele preparou os céus, e com que conhecimento ele destilou as nuvens e tudo mais e tal. Ah, mas eu não acredito em Deus, eu acredito na ciência. A ciência busca conhecimento aonde? Onde é? Qual é a fonte de sabedoria da ciência? Se não a lógica, se não o raciocínio, se não a parte cognitiva do homem, confrontando a natureza das coisas. É o nosso interior confrontando aquilo que está do lado de fora. É o nosso racional, o nosso lógico, aquele poder que a gente acha, a nossa luz, confrontando a luz maior que está aqui do lado de fora, que é apenas uma parte, né? Porque é o mundo material. Em se tratando de ciência, a ciência analisa muito aquilo que pode ser palpável e tudo mais, se bem que os cientistas mais espertinhos hoje em dia estão analisando também, procurando estudar as questões do mundo espiritual, do mundo emocional já trabalha, já faz um tempo e tudo, mas está tudo conectado. O espiritual, o material, o emocional, o mental. Esses vários mundos, por assim dizer, eu posso dizer que cada um desses elementos, cada uma dessas dimensões, não deixa de ser um tipo de mundo, está tudo conectado. Não adianta você só procurar uma perspectiva racional acerca das coisas, uma perspectiva lógica. Você vai ter apenas uma parte da verdade. Não deixa de ser verdade, mas é apenas uma parte. Agora, quando você procura perspectiva emocional de um determinado contexto, de uma determinada situação, é outra parte da verdade, é outro elemento da verdade. E quando você procura o lado espiritual da coisa, aí sim, você conectando essas partes todas, esses vários pedacinhos do quebra-cabeça, aí você tem uma dimensão mais holística do que seja a realidade, do que é, de fato, a verdade. Não, isso é muito profundo. Mas voltando aqui no nosso versículo original, que é o que me chamou mais a atenção. Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria. Já falei para você que a sabedoria se encontra em alguém. No caso, eu chamo de Deus. O Criador dos céus e da terra. Jesus, Emmanuel, o Filho de Deus, Espírito Santo. Aí tem algumas pessoas falando da centelha divina e tal, que está dentro de nós. Eu busco em Deus a sabedoria. A fonte da sabedoria real, para mim, está em Deus, porque Ele é o mais sábio de todos. Tem uma característica teológica de Deus, chama onisciência. Quer dizer que Deus sabe de tudo em todo tempo. Passado, presente e futuro. Tudo que já aconteceu antigamente, no passado, Deus sabe. Tudo que está acontecendo agora, nesse momento, Deus sabe. Tudo que vai acontecer no futuro, Deus sabe. Ah, mas como é que Deus pode saber o futuro se eu posso mudar minha decisão daqui a pouco e tal? E, mano, tem uma frase do Einstein muito bacana que diz o seguinte: Deus não joga dados. Quando eu parei para meditar sobre essa frase, embora seja sabedoria humana, faz muito sentido. Deus não joga dados. O que isso significa, no meu ponto de vista? Vamos pensar no dado. Um dado normal, que tem aqueles dados de RPG que tem várias faces e tal. O dado normal que a gente costuma conhecer, aquele cubo, ele tem 6 faces. Então, no máximo, ele vai do número 1 até o número 6. Se Deus jogasse dados, seja 1 ou 2, pela regra das estatísticas, da probabilidade, aquela coisa toda, teria como calcular a possibilidade de qual número vai cair, mas sempre cairia aqueles números ali definidos entre 1 e 6, se for para um dado só, se for para 2 dados até 12 e aí por diante. Enfim, a gente está falando aqui um pouquinho de matemática, eu estou abstraindo um pouco a situação, mas só para mostrar o seguinte: Deus conhece todas as infinitas possibilidades que podem acontecer em um determinado evento, numa determinada vida, dentro de uma determinada situação. Então, assim, o que eu decidi hoje vai trazer para mim consequências no futuro. Quais consequências? Infinitas consequências. Existem infinitas possibilidades, muitas mesmo. A gente gastaria,
muito tempo pensando em quais são as infinitas possibilidades que podem acontecer a partir do momento em que eu tomo uma determinada ação e uma atitude. Mas essas infinitas possibilidades que eu talvez não consiga prever no todo, eu acredito que Deus seja capaz de prever. E prever e saber o que exatamente vai acontecer, levando em consideração todos os infinitos elementos que estão dentro do contexto ali e tal. Enfim, passado, presente e futuro, Deus sabe. Ponto. Se você acredita que isso é uma verdade, você ganha uma grande vantagem na vida. Qual a vantagem? Quer dizer que Deus vai me falar o futuro? Em alguns momentos, e sim, Ele pode compartilhar com você o que vai acontecer no futuro. Agora, ainda que você não saiba, você pode confiar que Ele sabe. E se Ele quiser compartilhar contigo, beleza. Daí vem essa palavrinha aqui que eu acho muito interessante. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. Porque se em Deus é que está a sabedoria, como é que eu faço para encontrar com Deus? Bem, eu já falei para você uma dica muito preciosa. Senta lá no meio da natureza, começa a observar aquela coisa toda e faça perguntas. Eu nasci dentro do que se chama lar cristão, por assim dizer. Minha mãe é cristã, evangélica, na igreja batista. Eu nasci dentro de uma igreja assim, batista e tal, e fui aprendendo a ler a Bíblia, e chegou aquele momento na vida que a gente começa a questionar as coisas. Poxa, mas será que essa minha religião aqui, cristã evangélica, será que isso aqui é verdade mesmo? Será que Deus realmente existe? Será que o que falam na igreja, os pastores e tudo mais falam na igreja, será que o que está escrito na Bíblia é verdade mesmo? Eu entrei nessa fase de dúvida, de questionamento, de colocar as coisas à prova. E aí tinha gente que falava para mim, mas você não pode questionar Deus, Deus é todo poderoso e tal. E eu, na minha ingênua capacidade de pensar, questionava o seguinte, poxa, mas se Deus é isso tudo aí e me deu capacidade de pensar, por que que eu não posso questionar? Por que que eu não posso pensar? E eu amava, e ainda amo, gosto muito, de filosofia. E um dos princípios da sabedoria dentro da filosofia é a dúvida, é o questionamento, é a pergunta. E lendo a Bíblia eu vejo muitas vezes Deus perguntando coisas para as pessoas. Hoje em dia eu sei que a pergunta é uma chave que abre portas. É uma chave que te abre acesso, te dá acesso a dimensões sem limites de conhecimento. Então você pode questionar a Deus, sim. Deus, o Senhor existe? Eu quero saber se o Senhor existe. Eu fiz esse tipo de pergunta na minha vida e encontrei a minha resposta. Começaram a acontecer muitas coincidências, por assim dizer. Vou dar um exemplo muito bobo, mas que aconteceu comigo e serve como um exemplo. Se você quiser também você pode testar. É muito bom isso, fazer testes. Na ciência, a gente, para validar uma determinada teoria, você faz vários experimentos. E de acordo com o resultado, você valida aquilo como sendo verdadeiro ou não. Experimenta Deus. Bem, foi lá. Vamos contar a historinha aqui de como é que foi a minha experiência. Na época eu estava indo na igreja de manhã. Toda quinta-feira de manhã tinha um encontro de oração onde as irmãs iam para compartilhar suas necessidades e a gente orava por elas e tal. E a gente também dava nosso testemunho, que é contar uma história do que aconteceu com a gente, igual eu estou fazendo aqui agora. E a gente fortalecia a nossa fé desse jeito. Cremos em um Deus, praticamos aquilo que ele ensina e aquilo dá um determinado resultado. A gente pega o resultado e compartilha. Isso é um testemunho. Para quem nunca foi numa igreja evangélica cristã e tal, quando ouve falar, testemunho, é isso. Você experimenta viver algo, tem uma experiência e compartilha com as pessoas. Beleza, eu estava lá ouvindo a experiência das pessoas e tal, terminou o culto, eu voltando para casa, conversando com as irmãs. Uma delas falou, eu vou ter que fazer brigadeiro para a festa de aniversário de fulana de tal. E eu ouvi aquilo e pensei, puxa, tem um tempão que eu não como brigadeiro. Aí me deu uma vontade de comer brigadeiro. E eu pensei, eu poderia ir lá na padaria comprar brigadeiro e tal, mas eu não fui. Voltei para casa. Passou-se o dia, quando minha mãe chegou de tarde do trabalho, ela trouxe um potinho dentro da bolsa e falou, Léo, fulano de tal mandou para você. E eu abri, e você sabe o que tinha lá, né? Então, era brigadeiro que Deus mandou para mim, tocando no coração da colega de trabalho da minha mãe lá longe, que nem sabia que eu tinha desejado brigadeiro. Aí você pode falar assim para mim, mas é coincidência. Cara, eu nunca ganhei brigadeiro antes dessa amiga. E nem depois, nem antes nem depois eu ganhei brigadeiro. Mas naquele dia aconteceu aquilo que está escrito no meu contexto, tá? Na minha fé, na minha crença. Vamos ver aqui.
Salmos 37, versículo 4. Está até marcado. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se é se alegrar em Deus. Quando você se alegra em Deus, quando você mantém o seu coração agradecido. Olha aí, de uns tempos para cá ficou muito na moda falar sobre gratidão, sobre estar em estado de gratidão, agradecendo a Deus, agradecendo o universo, agradecendo a vida, agradecendo as pessoas. Quando você entra num estado de gratidão, quando você agradece por tudo que você tem, até mesmo pelos problemas. Olha, eu não tenho nada, estou com dívida, estou cheio de problema. Agradeça por essas oportunidades todas que você tem para o teu crescimento. Então, quando você começa a agradecer, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, ela entra num estado mais feliz, num estado de deleite. E quando você se deleita no Senhor, quando você se agrada nele, quando você tem um relacionamento com Ele que te deixa feliz, Ele concede os desejos do teu coração. É uma coisa muito interessante. Aqui na frente tem: confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra e vive tranquilo. Gente, a Bíblia é muito cheia de coisas legais. Tem esse versículo aqui também, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Enfim, vamos voltar lá. Eu só estava querendo mostrar o Salmo 37 para dar um exemplo do que me aconteceu em relação a experimentar Deus. Você pode experimentar Deus, sim. Você pode questionar, colocar dúvida diante dele e buscar adquirir conhecimento. Se Deus a gente encontra por meio de uma busca, e todo aquele que busca acha, e ainda mais se você buscar a Deus de todo o vosso coração, que você o achará. Se você fizer isso, se você buscar a sabedoria de Deus, você vai encontrar. Ele dá para todo mundo. Ele não dá sabedoria apenas para quem é pastor, bispo, apóstolo, rabino, mulá ou qualquer outro líder religioso. Ele não dá de acordo com a hierarquia da pessoa. Ele dá de acordo com a necessidade. Se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus e Deus vai te dar. Agora, conhecimento tem que ser adquirido. Como é que eu adquiro conhecimento? Eu vou ler um livro, eu vou para uma aula, eu vou para uma palestra, eu vou uma mentoria, eu vou contratar uma consultoria, eu vou sentar aos pés de alguém que sabe mais do que eu e vou aprender. Dá trabalho adquirir conhecimento. Mas é uma parte nossa, somos nós quem temos de adquirir conhecimento. Onde é que está o conhecimento? Está nos livros, está na internet, está dentro da cabeça das pessoas. Está dentro do coração das pessoas. Está nos relacionamentos. Quando você se relaciona com alguém, em qualquer nível, seja amizade, trabalho, está na rua ali, viajando num ônibus, tem alguém que sentou do teu lado, puxa assunto, começa a conversar com a pessoa. Procura saber a história de vida da pessoa. O que ela pensa sobre as coisas. Ali você vai encontrar conhecimento, porque cada pessoa, eu, você, todo mundo, ao longo da vida, desde que a gente nasce, a gente aprende muitas coisas. A gente passa por muitas experiências. Por isso eu costumo dizer que cada pessoa é uma caixinha de tesouro, é um baú de tesouro. Você não sabe o que as pessoas aprendem. Ah, mas aquele cara ali não fez nem até a quarta série, ele nem estudou na vida, ele é analfabeto. Melhor ainda. Como assim, melhor ainda? Está dizendo que estudar... Ele tem sabedoria, ele tem conhecimento, ele procurou outras formas de adquirir conhecimento. Se você for uma pessoa inteligente, você nunca vai desvalorizar o outro pela falta de graduação acadêmica que ele tem. Lembra que eu falei que a ciência, ela busca a verdade que está na natureza, que está na natureza dos fatos, dos eventos, das coisas? Pois então, nós exercitamos a nossa capacidade de raciocínio, de pensar, nós exercitamos a nossa memória para descobrir a verdade por detrás dos fatos, dos eventos, das coisas e tal. E depois a gente pega esse conhecimento, valida ele e tudo mais, e põe nos livros, põe nas teses, nas teorias. Tudo isso é conhecimento acadêmico. E quanto mais conhecimento acadêmico você tiver, melhor, muito bom, bacana. Agora, para que você vai usar esse conhecimento? Ele vai servir na sua vida para fazer o quê?
Qual vai ser o benefício que você vai ter com esse conhecimento ao longo da vida? De que vai servir o conhecimento que você adquire? Ultimamente eu tenho entendido que o conhecimento é ferramenta e é útil para você alcançar um determinado resultado. Pega o conhecimento e usa ele para conseguir alcançar alguma coisa boa para a tua vida. Isso é muito legal. E a sabedoria? A sabedoria serve para você fazer a gestão do conhecimento. Para você usar o conhecimento de maneira sábia, né? Estou sendo até redundante. Mas imagina uma faca. Para que serve uma faca? Ah, serve para cortar coisas. Sim, também serve para matar alguém. Tanto em legítima defesa como no caso de crime passional, homicídio, ou qualquer outra dessas leseiras que o ser humano comete de vez em quando. Mas por que eu estou falando da faca? A faca é um objeto neutro, foi criada com um determinado objetivo, mas pode ser usada para fazer coisas boas ou para fazer coisas ruins. Depende da sabedoria de quem vai pegar a faca na mão. A faca é uma ferramenta, assim como o conhecimento é uma ferramenta. Eu posso usar meu conhecimento para lidar com elementos químicos, produzir uma colherinha de plástico, uma colherinha, ó. Enfim, uma colherzinha de plástico descartável para eu tomar um sorvete. E eu posso fazer com que essa colherzinha de plástico ó, seja biodegradável, que ao ser descartada na natureza ela se desfaça e não prejudique o meio ambiente, ou ela pode durar milhares de anos ali para se decompor, porque a química dela não foi feita de uma forma adequada. O que define se a colherzinha vai ficar poluindo a natureza ou se ela vai ser biodegradável, no meu conhecimento, é a sabedoria com a qual nós vamos usar o conhecimento na manipulação dos elementos químicos. Tá dando para entender? Eu acho que sim, né? Então, se você não entendeu alguma coisa do que eu disse, alguma palavra, busque no dicionário. De vez em quando eu, por mais que eu acho que eu sou inteligente, por mais que eu acho que eu tenho conhecimento, eu ouço coisas que eu não entendo. Daí eu anoto e procuro saber a respeito daquilo. Se acontecer isso contigo agora, não sei quem é que está assistindo, talvez pode ter acontecido isso. Aí você vai lá e busca conhecimento. Adquire conhecimento. Bem, como eu tenho de fazer outras coisas, esse vídeo já ficou longo a beça. E eu já extraí muita sabedoria aqui desse versículo no dia de hoje. Eu vou estar me despedindo. Oi. Para quem não me conhece, eu sou Leonardo Almeida. Estou tocando o projeto Como Nascem os Milionários. E se você percebeu durante o versículo, ele falou aqui, ó, mais proveitosa é pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. A sabedoria é muito mais importante do que o dinheiro. O conhecimento é muito mais importante do que o dinheiro. Eu tenho falado ultimamente que o verdadeiro milionário não é aquele que tem 1 milhão de reais, ou de dólares, ou de euros, ou de dinheiro. O verdadeiro milionário, a pessoa que é verdadeiramente milionária, é aquela capaz de gerar esse dinheiro todo, criar essa riqueza. Mas muito mais do que isso. Criar a riqueza da vida. Para que serve o dinheiro? Dinheiro é só uma ferramenta. A gente usa essa ferramenta para realizar algumas coisas no mundo material. Agora, vai querer comprar a sabedoria de Deus? Não compra, ele dá para você de graça. Você só vai ter que ter o trabalho de buscar conhecer ele, buscar ter relacionamento com ele. Sentar no meio da natureza e ficar observando o trabalho dele e colher dali a sabedoria. É o único trabalho, a única exigência que ele te dá. Tu não precisa comprar nada de Deus. Não precisa nem comprar bênçãos de Deus e relacionamento. Nada. Mas um carro é uma bênção que eu quero. Ok, então adquirir sabedoria, monta algum tipo de negócio, faz alguma treta empreendedora. Treta no bom sentido, tá? E lança a tua semente ali para as pessoas. Lança a tua oferta. E se elas comprarem a tua oferta, aí você vai ter o dinheiro e você pega o dinheiro e compra o carro. Mas se você não tiver a ideia milionária, se você não tiver a ideia do negócio, se você não tiver o conteúdo de valor para entregar para as pessoas, então não vai rolar o teu negócio. Então, a fonte do dinheiro está aqui, ó, nas ideias, no pensamento, na sabedoria. Se você tiver sabedoria e conhecimento, tu vai usar para montar um negócio top. Bom dia, obrigado pela sua atenção e até mais.